Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para caixa acoplada em crochê. Gente, olha que modelo lindo, fácil, rápido e econômico também. Lembrando que aqui no canal já tem videoaula do tapete. Tem também, gente, a videoaula da passadeira para montar um jogo de cozinha. Tem videoaula da capa para a tampa do vaso e do tapete pé do vaso. Nessa videoaula, eu vou ensinar a fazer essa capa para caixa acoplada. Essa peça, gente, eu utilizei 295 gramas de barbante para fazer essa peça. E as medidas, ó, essa parte aqui, gente, de cima, ficou aqui, ó, com 35 centímetros. E assim ficou com 15 centímetros. Lembrando que essas medidas, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula eu explico certinho como fazer essa peça em outros tamanhos. Então, você pode fazer a sua peça maior também. Aqui, gente, contando aqui, ó, da primeira carreira que eu fiz, dando a volta em toda a peça, até chegar aqui, ó, no ponto picô, aqui de comprimento ficou com 22 centímetros e de largura ficou com 45 centímetros a parte da frente e 45 centímetros de largura a parte de trás da peça também. Então, essas foram as medidas, já passei quanto eu utilizei de material. É isso, gente, eu espero que vocês gostem desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais e ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o barbante número 6, na cor laranja. Vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Eu vou iniciar aqui a capa para a caixa acoplada fazendo a argola, gente. Eu vou trabalhar a argola, ó, com o próprio barbante, mas vocês também podem utilizar a argola acrílica. Essa aqui, ela tem 5 centímetros de diâmetro. Então, se você não tem essa argola acrílica, você pode utilizar o próprio barbante para fazer a argola. Eu vou ensinar aqui para vocês e também vou explicar como fazer direto aqui na argola acrílica. Então, aqui, gente, ó, eu vou segurar o meu fio e vou passar esse fio, ó, por entre esses 3 dedos. Passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Segura aqui o meu barbante, ó. Ficou dessa forma. Então, gente, ó, ficou assim. Agora, vamos encapar todo esse barbante aqui, ó, fazendo ponto baixo. Então, eu seguro aqui o meu barbante e vou iniciar aqui, ó, fazendo ponto baixo, dando a volta em todo esse barbante aqui, ó, que é a nossa argola inicial, ó. Faço aqui uma laçadinha, a gente vem aqui, arruma esse barbante, gente, ó, pra não ficar errado. Então, ó, fiz aqui essa laçadinha que não será contada como um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse espaço e trabalho um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. E vou seguir trabalhando aqui uma sequência de ponto baixo, encapando aqui toda essa argola, gente, ó, que a gente fez com o próprio barbante. Então, vamos seguir fazendo aqui uma sequência de 36 pontos baixos, ó. Vem arrumando aqui os pontos, ó, a gente faz o ponto, puxa aqui um pouco para arrumar os pontos e dá para fazer aqui todos os 36 pontos baixos. Então, eu vou seguir dessa forma, trabalhando aqui 36 pontos baixos. Se você estiver trabalhando, ó, estiver trabalhando com argola acrílica, a diferença, gente, é que a gente não vai fazer, ó, essas voltas aqui com o próprio barbante. Eu vou pegar esse pedaço de barbante aqui e vou iniciar só para vocês verem como fica, ó. Então, eu vou vir aqui e vou puxar uma laçadinha, ó. E vou passando aqui ponto baixo, dando a volta em toda essa argola, gente, ó. Vai ficando dessa forma. Aqui o fio tá, ó, o fio tá aqui.
Então, para não cortar o fio e explicar certinho aqui para vocês como eu fiz, mas se tivesse cortado esse fio, ó, esse fio a gente já ia arrematando a ele aqui, arrematando o fio, né, por entre os pontos. Então, se você estiver trabalhando com argola acrílica, vai fazendo dessa forma, ó, passando ponto baixo, dando a volta em toda a argola. Então, gente, ó, voltando aqui, vou fazer uma sequência de 36 pontos baixos, dando a volta aqui em toda, ó, em todo o barbante. Então, gente, fiz aqui, ó, uma sequência de 36 pontos baixos, dando a volta aqui, gente, ó, em todo o barbante que a gente fez para substituir a argola acrílica. Então, gente, ó, substitui bem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, fica certinho. Então, fiz os meus 36 pontos baixos, eu vou vir aqui, ó, sobre esse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Quando finalizar a argola, gente, a gente vem aqui, ó, e arruma que fica bem certinho. Então, se você não tem argola acrílica, pode fazer aqui, ó, com o próprio barbante, que vai dar certo também. Agora, eu subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos. As 3 correntes foi para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu trabalho mais 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ficando com um total, ó, de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto seguinte, no ponto baixo aqui ao lado, e sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui, sobre o mesmo ponto de base, ó. Dessa forma. Então, aqui formou um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação apenas, laço meu fio, pulo 1, 2 e aqui, ó, sobre o terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto. Formou agora um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu repito o leque agora, gente, ó. Que são 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntes de separação, venho no próximo ponto de base, ó, e trabalho aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Uma corrente, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto, eu vou trabalhar mais um leque. Então, essa será a nossa sequência, gente, ó. Entre um leque e outro, fica um grupinho de 3 pontos altos com uma corrente de separação apenas. Apenas aqui, ó, no intervalo do leque, que eu faço com 2 correntes de separação. E trabalho 3 pontos altos sobre um ponto e 3 pontos altos sobre o outro ponto de base. Então, essa será a sequência. Vai ficar um total de 4 leques e 4 grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, então ficou 1, 2, 3, 4 leque e 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos, ó, porque entre um leque e outro, a gente trabalhou um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, ó, sobrou os 2 pontos. Aqui foi onde a gente iniciou. Vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu concluí aqui toda a minha volta. Eu vou contar essa volta aqui, gente, ó, como a volta de número 1, que a gente fez aqui com o leque, né, e com o grupinho de 3 pontos altos.
Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo aqui de 2 correntinhas do leque, ó. Então, venho aqui e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes, fica um total de 3 pontos altos, ó. Vou repetir aqui. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e trabalho 2 pontos altos. Formou o grupinho de 3 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui ficou leque sobre leque. Dessa forma. Uma corrente de separação, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, gente, ó, que eu fiz entre o leque e o grupinho de 3 pontos altos. Vou vir aqui nessa correntinha, nesse espaço de uma correntinha, e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos novamente, ó. Uma corrente, vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas do leque e aqui eu trabalho leque sobre leque. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, essa será a sequência, gente, ó. Observem que na carreira anterior tinha apenas um grupinho de 3 pontos altos entre um leque e outro. Nessa carreira, nessa volta, que é a volta de número 2, tem 2 grupinhos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, a gente trabalha leque sobre leque, ó. Aqui a gente trabalha leque sobre leque também, e nos intervalos de uma corrente, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos da mesma forma que fizemos desse lado aqui. Então, é a mesma repetição, dando a volta em toda a peça. Quando eu concluir essa volta aqui de número 2, eu vou iniciar a volta de número 3 com a mesma sequência. A diferença é que vai aumentar aqui os grupinhos de 3 pontos altos, ó. Na volta de número 2, tem 2 grupinhos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Na volta de número 3, vai ter 3 grupinhos de 3 pontos altos, ó, porque a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos para cada um desses intervalos de uma correntinha. Desculpa, gente. Então, vou concluir aqui a minha volta de número 2, vou fazer a volta de número 3 também com a mesma sequência e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 3 com a mesma sequência que eu fiz na volta de número 2. Leque sobre leque para cada intervalo de uma corrente, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Prendi aqui com um ponto baixíssimo novamente. E vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas do leque. Então, aqui eu fiz um total de 3 carreiras. Quando finalizar aqui, gente, essas 3 carreiras, ó, você vai medir na sua caixa acoplada. Na minha caixa acoplada, ficou um pouquinho menor do que a largura da caixa acoplada, né? Então, eu medi aqui e ficou um pouquinho menor para um lado e um pouquinho menor para o outro, a minha peça. Eu prefiro que fique dessa forma porque eu quero que a minha peça ela fique bem certinha na caixa acoplada. Eu não quero que fique folgada, eu quero que ela fique bem certinha. Então, se a sua caixa acoplada for maior, você pode fazer mais uma carreira com essa mesma repetição. Por isso, é importante que vocês coloquem lá sobre a caixa acoplada para medir se vai ficar certinho na sua caixa acoplada. Se a sua caixa acoplada for só um pouco maior, né, para um lado e para o outro do que essa base, vai dar certo, gente.
Então, aqui a gente vai trabalhar agora, ó, carreiras para esse lado e depois carreiras para esse lado. Vamos trabalhar a largura da caixa acoplada. Ó, caminhei com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntes. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais, ó. Então, aqui tem um ponto alto, né? Contando com as 3 correntes, fiz mais um ponto alto e agora eu faço mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Contando com as 3 correntes, fica com um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação apenas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. Um, 2, 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, laço meu fio para o próximo intervalo de uma correntinha, eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo desse de uma correntinha. E quando chegar aqui nesse leque, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer também um grupinho de 3 pontos altos. Então, trabalhei aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. Chegando no leque, ó, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no início. Então, nesse intervalo de 2 correntes do leque, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos agora, ó. Fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Não vou dar a volta em toda a peça agora, gente, porque como eu falei para vocês, vamos trabalhar primeiro essa lateral aqui, para depois iniciar essa outra lateral. Ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais uma que será de separação. Fiz aqui um total de 4 correntinhas. Laço meu fio, ó. Eu vou virar a minha peça, porque agora a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Virei aqui minha peça. Vou vir aqui nesse primeiro intervalo de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó. Uma corrente de separação, laço meu fio para o próximo intervalo de uma corrente, eu trabalho mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, vamos seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha, até chegar aqui, gente, ó, nesse último intervalo de uma correntinha. Vai ficando assim. Bom, gente, segui trabalhando, ó, um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, lacei o meu fio, ó. Vou vir aqui nesse último ponto do grupinho de 3 pontos altos, ó, sobre esse último ponto alto. Aqui são aquelas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto sobre essa correntinha, ó. Então, aqui no grupinho de 3 pontos altos, um ponto alto sobre esse último ponto de base. Então, ficou assim. Vou subir 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou virar a minha peça, porque estamos trabalhando carreiras indo e voltando. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse intervalinho aqui de uma correntinha. Contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente de separação, vou vir aqui no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir novamente trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, com uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. Vai ficando assim.
Trabalhei aqui os grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de uma corrente. Chegando aqui no final, gente, ó, onde eu fiz aquelas 4 correntinhas, que 3 correntes foi para dar a altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Sobre essa correntinha aqui, ó, sobre esse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos altos, laço meu fio, agora eu venho aqui, conto 1, 2, e aqui a terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto sobre essa correntinha, dessa forma. Se você não quiser trabalhar um ponto alto sobre essa corrente, você pode trabalhar aqui, ó, o grupinho de 3 pontos altos sobre esse intervalo, que vai dar certo também. Vai ficar assim, ó. Então, das duas formas vai dar certo. Tanto você pode trabalhar o ponto alto sobre a terceira correntinha, como também assim. Fica super certo. Então, gente, ó, essa será a nossa sequência. Observem que aqui eu fiz um total de 1, 2, 3 carreiras indo e voltando. Então, eu iniciei aqui, ó, com um grupinho de 3 pontos altos. Na próxima, eu iniciei com intervalo de ponto tela. Na próxima, ó, um grupinho de 3 pontos altos. A próxima carreira será o intervalo de ponto tela, que vai iniciar com 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto e uma de separação. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazer aqui, gente, um total de 7 carreiras, contando a partir dessa carreira aqui, ó, que a gente fez indo e voltando, são 7 carreiras. Eu fiz aqui 3, vou fazer até ter um total de 7 carreiras. Quando eu concluir as 7 carreiras, eu vou cortar o meu barbante para iniciar trabalhando as 7 carreiras desse lado aqui. Se você quiser que a sua peça fique mais larga aqui, ó, tá na caixa acoplada. Vou contar aqui, gente, ó, como comprimento. Se você quiser que fique maior, se a sua caixa acoplada for maior, sempre que a gente tá fazendo assim as peças, se você tá fazendo por medida, você vai medindo. Se você tá fazendo aí e tem a caixa acoplada, você vai medindo a sua caixa acoplada. Então, eu vou concluir aqui um total de 7 carreiras, indo e voltando. Se eu for contar a partir dessa carreira aqui, gente, ó, a primeira carreira com leque, ó, foram 3 carreiras com leque, vou fazer 7 carreiras indo e voltando, vai ter um total de 10. Mas vamos contar apenas com essas carreiras aqui, ó, indo e voltando. A última carreira, ela precisa terminar assim, ó, com um grupinho de 3 pontos altos no início e no final, exatamente igual a gente iniciou, ó. A gente iniciou com um grupinho de 3 pontos altos no início e no final. Então, se você quer aumentar aqui na lateral da peça, você vai aumentando de 2 em 2 carreiras a partir dessas 7 carreiras. Então, você pode fazer com 9, com 11 carreiras, para sempre terminar com um grupinho de 3 pontos altos aqui no início, ó, e aqui no final. Vou concluir até ter um total de 7 carreiras e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, todas as 7 voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguindo a sequência que eu passei para vocês. Então, em uma volta, ó, a primeira volta foi com um grupinho de 3 pontos altos, a próximo intervalo de ponto tela. 3 pontos altos, o intervalo de ponto tela. E assim por diante. Quer fazer maior? Pode aumentar aqui de 2 em 2 voltas para que sempre termine aqui com um grupinho de 3 pontos altos, ó. Exatamente igual iniciou. Aqui eu cortei o meu barbante, porque agora eu vou trabalhar sobre essa lateral aqui a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei desse lado aqui, gente. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, a mesma quantidade de carreiras que tiver para esse lado, precisa ter para esse lado também, para ficar certinho aí a sua peça. Então, ó, peguei aqui o meu barbante, desse lado, gente, será a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Então, ó, peguei o barbante e vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque. Ó, vou pegar esse barbante e vou prender aqui fazendo uma laçadinha, ó. Dessa forma. Fiz aqui a minha laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2. Ó, ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas e trabalho mais 2 pontos altos. Então, formou aqui um grupinho de 3 pontos altos, ó, com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto.
uma corrente de separação, vou vir no intervalo de uma corrente e trabalho aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, para esse lado, eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz ali do outro lado também, ó. Uma corrente e sigo trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Vou concluir aqui essa primeira volta, vou fazer até ter um total de 7 voltas para ficar exatamente igual ficou desse lado e volto para a gente começar a fazer carreiras dando a volta em toda a nossa peça. Então, tá ficando assim. Vou concluir aqui, até ter um total de 7 carreiras e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras para esse lado, exatamente igual eu fiz desse lado aqui também, ó. A minha peça, ela tá assim. Então, você vai colocar sobre a sua caixa acoplada. Se você vir que precisa fazer mais carreira para esse lado e mais carreira para esse lado, aumenta de 2 em 2 carreiras para que a última carreira termine com os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui. Concluí aqui as minhas carreiras, agora eu vou fazer as carreiras dando a volta em toda a minha peça. Então, eu fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, gente, ó, nesse ponto alto, ó, aqui ele tá o ponto alto deitado, porque a gente vai trabalhar sobre essa lateral aqui agora. Então, eu vou vir aqui sobre esse espacinho e vou trabalhar 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos. Contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, não trabalho sobre esse espacinho aqui, gente, ó, que era o ponto tela. Eu vou trabalhar aqui nessas carreiras que iniciou e finalizou com o grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, eu pulo esse intervalo, venho aqui no próximo e trabalho um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo intervalinho aqui, ó, que é o ponto alto deitado. Formou um grupinho de 3 pontos altos novamente. Uma corrente de separação, pulo esse intervalo, venho no próximo e repito. O meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo esse intervalo, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo, ó, sempre pulo um intervalo, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Uma corrente, laço meu fio. Agora, gente, eu não trabalho sobre esse intervalinho aqui, ó, do leque. Eu vou vir aqui direto nesse intervalo de uma corrente, ó. Então, eu pulo esse espacinho aqui, venho no intervalo de uma corrente e trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos. Dessa forma, uma corrente e vou seguir trabalhando agora por toda a lateral da minha peça, ó, os grupinhos de 3 pontos altos, sempre pulando um espacinho e trabalhando o grupinho de 3 pontos altos. Nessa parte aqui, ó, a gente vai tirar como base as carreiras que iniciou e finalizou com o grupinho de 3 pontos altos. Foram essas carreiras que a gente trabalhou grupinhos de 3 pontos altos novamente. Não trabalhei sobre esse espaço e agora para cada intervalo de uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Então, a gente trabalha nesse intervalo de uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos e pula para esse intervalo aqui, gente, ó, para essa carreira que começou com o grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente não trabalha sobre esse leque, ó. A gente trabalha nesse intervalinho aqui, exatamente igual a gente fez desse lado. Então, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça. A gente concluir aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos. Então, para cada intervalo de uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos. E aqui, ó, na lateral, sempre pulando um intervalinho, ó. Desse lado, eu fiz exatamente igual eu fiz desse lado aqui também. Ficou um total, gente, de 12 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Ficou assim. Agora,
vamos trabalhar sobre essa lateral para depois a gente fazer nessa lateral a mesma repetição que a gente fez aqui. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, ó, agora, fiz a minha correntinha, vamos trabalhar agora sobre essa lateral. Então, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, ó, sobre esse último intervalinho aqui, fiz uma corrente de separação. Vou vir aqui direto nesse espacinho aqui de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Já ficou aqui, gente, ó, uma curva na peça, porque aqui já vai iniciar o corpinho da nossa peça, ó. Então, vejam que já emborcou aqui um pouco, ó, que é para iniciar o corpo da peça. Agora, vamos seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, ó, com uma corrente de separação. Para cada intervalo de uma corrente, a gente trabalha um grupinho de 3 pontos altos. Como eu falei para vocês, o tamanho, gente, ele vai variar de acordo com a sua tensão de pontos. Então, gente, o tamanho ele vai variar de acordo com a sua tensão de pontos. Vou seguir trabalhando agora, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha, um grupinho de 3 pontos altos, até chegar aqui, ó, nessa última correntinha aqui dessa lateral. Vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos sobre essa lateral aqui, que é a lateral menor. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, sobre essa lateral, exatamente igual a gente fez aqui. Então, fiz a minha corrente, eu laço meu fio, eu venho direto aqui, gente, ó, sobre esse ponto alto que tá deitado, ó, venho direto nesse espacinho, e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 pontos altos, ó, sobre esse espacinho, para ficar exatamente igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, ficou assim. Uma corrente, laço meu fio, pulo esse espaço, ó, venho no próximo, um grupinho de 3 pontos altos. Então, vou seguir trabalhando a minha sequência de grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repete, ó, desse lado. Tudo que a gente fez desse lado aqui, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, gente, ó, a peça vai ficando assim. Essa será a nossa sequência. A nossa peça, gente, ó, ela já vai emborcando aqui, como eu falei para vocês, porque já vai formando agora o corpinho da peça. Então, eu vou concluir toda essa carreira trabalhando a mesma sequência que eu passei para vocês e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de uma correntinha. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente, ó. Como eu falei para vocês, é que ela já vai, ó, já deu essa leve emborcada, porque já vai formando aqui o corpinho da nossa peça. Então, eu segui trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos por toda a minha peça. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo, nesse intervalo aqui, de uma correntinha, desculpa, gente. Agora, a gente vai iniciar a nossa próxima volta. Vamos contar essa volta aqui, gente, ó, como a volta de número 1. Então, agora, vamos iniciar a nossa volta de número 2, dando a volta em toda a peça. Vamos contar aqui como que seja, né, o corpinho da nossa peça. Então, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho mais 2
pontos altos. As 3 correntes foi para dar a altura de um ponto alto, então ficou com um grupinho aqui de 3 pontos altos novamente, ó. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio para o próximo intervalo de uma corrente, eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente para o próximo intervalo de uma correntinha, mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, essa será a sequência, ó, da volta de número 2, dando a volta em toda a peça. Para cada intervalo desse de uma correntinha, ó, tanto desse lado quanto desse lado menor aqui, gente, ó, para cada intervalo de uma correntinha, a gente trabalha um grupinho de 3 pontos altos, ó. Vai ficando assim. Essa será a sequência da nossa volta. Concluí aqui, gente, toda a volta de número 2. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha, ó, para iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu segui trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo, gente, ó, de uma correntinha. Ficou assim. Então, ó, a minha peça, ela tá ficando assim. Ó, agora já emborcou ainda mais, porque vai formando aqui e vai ficando bem certinho. Vou iniciar mais uma volta aqui, seguindo a mesma sequência, gente, ó. Vou iniciar a volta de número 3, subindo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e para esse intervalo aqui de uma corrente, eu trabalho mais 2 pontos altos. Formou aqui um grupinho de 3 pontos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa será a sequência, gente, ó, para cada intervalo de uma corrente, seguimos trabalhando um grupinho de 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Vai ficando assim. Então, aqui, para trabalhar o corpo da peça, gente, ó, eu vou seguir trabalhando essa sequência de grupinhos de 3 pontos altos, dando a volta em toda a minha peça. Aqui, eu fiz 1, 2, estou trabalhando a terceira volta. Eu vou seguir trabalhando essa repetição até ter um total de 8 voltas, contando aqui, ó, com a primeira. A gente tá contando apenas as carreiras que a gente fez, dando a volta aqui em toda a peça. Eu vou fazer um total de 8 voltas. Então, se você quiser fazer sua peça maior, ao invés de fazer com 8 voltas, você pode fazer com 9, com 10, pode fazer aí mais voltas que vai dar certo também. Então, para a minha peça, vou fazer um total de 8 voltas com o barbante aqui na cor laranja e volto para a gente dar sequência. Deixa eu passar aqui uma dica para vocês. Então, gente, eu vou passar aqui uma dica para vocês. Vocês têm me perguntado nos comentários, Isabela, como eu faço a minha capa para a caixa acoplada? Se a caixa acoplada for encostada na parede, né? Se for grudada na parede, a caixa acoplada. Gente, aqui eu tô trabalhando, ó, vou colocar minha peça assim. Eu tô trabalhando carreiras dando a volta em toda a peça. Se a sua caixa acoplada for encostada na parede, ao invés de fazer carreiras dando a volta aqui em toda a peça, vocês vão fazer carreiras indo e voltando. Então, ó, eu fiz aqui a minha primeira carreira, né? A primeira carreira aqui dando a volta em toda a peça. Se eu fosse fazer com essa parte aqui, ó, sem trabalhar, se a caixa acoplada fosse encostada na parede, eu não ia trabalhar sobre essa lateral maior. Ia trabalhar apenas sobre essa lateral, sobre essa lateral e sobre essa lateral aqui. Então, quando eu iniciasse a segunda volta, eu iniciaria aqui, ó, gente, ó. Iniciaria aqui nesse intervalinho, gente, ó. Antes de começar os grupinhos aqui dessa lateral, os grupinhos de 3 pontos altos, e aqui eu vinha fazendo carreiras, indo até chegar aqui, ó, nesse intervalinho também, e voltando, igual a gente fez aqui. Lembra que quando a gente tava trabalhando aqui, ó,
as carreiras desse lado, a gente fez carreiras indo e voltando, então uma carreira começava com um grupinho de 3 pontos, a próxima ponto tela, 3 pontos e ponto tela. Se você não for trabalhar sobre uma dessas laterais, você vai seguir essa sequência aqui. Então, uma carreira vai começar com 3 pontos, a próxima com ponto tela, porque vocês vão trabalhar carreiras indo e voltando para não trabalhar sobre essa lateral aqui, que vai ser a parte de trás da caixa acoplada, né? Se ela for grudada na parede. Então, eu quero deixar essa dica aqui, gente, porque vocês estão me perguntando nos comentários, né? Algumas pessoas têm me perguntado como fazer, então vou deixar essa dica aqui no vídeo, eu espero muito que ajude vocês. E para quem está fazendo a peça, né, exatamente igual eu estou fazendo, a gente vai seguir trabalhando as carreiras dando a volta em toda a peça com essa sequência que eu passei para vocês. Fiz um total de 3 carreiras, né? Contando com essa que eu iniciei aqui, essa é a terceira carreira. Vou fazer até ter um total de 8 carreiras e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí, ó, todas as 8 voltas, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. 8 carreiras, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, dando a volta aqui em toda a peça, gente, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu cortei esse barbante na cor laranja, porque agora eu vou trabalhar a mesma sequência, mas com barbante na cor caramelo. Então, eu prendi aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei o meu barbante. Eu vou pegar esse barbante, gente, ó, e vou trazer para o intervalo de uma correntinha, só para facilitar a hora do meu arremate, ó. Trouxe ele para o intervalo de uma correntinha. Se você quer fazer a sua peça maior, você trabalha mais carreiras seguindo essa sequência. E se você quiser fazer a sua peça menor, você vai fazer com menos carreiras. Então, agora, se você não vai fazer a troca de cores, não precisa cortar aqui o seu fio. Você vai fazer mais carreiras até iniciar o bico de acabamento. Peguei aqui, gente, ó, o barbante na cor caramelo. Pode iniciar em qualquer um dos espacinhos dos intervalos, né, de uma correntinha. Eu vou iniciar aqui, ó, bem onde tá esse fio na cor laranja, para facilitar o arremate. Aqui, vou fazer uma laçadinha para prender aqui o meu fio, que será a minha primeira correntinha. Faço mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E nesse mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos, para formar aqui um grupinho de 3 pontos altos, igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores, ó. Então, ficou aqui um grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, e sigo trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo desse, de uma correntinha. A diferença agora, gente, é que eu tô trabalhando com o barbante na cor caramelo. Igual eu passei para vocês, né? É a mesma sequência. Então, eu vou trabalhar essa volta aqui, que é a volta de número 9, ó, com o barbante na cor caramelo. Quando eu finalizar essa volta de número 9 com o barbante na cor caramelo, eu vou fazer a volta de número 10 com o barbante branco. Ó, quando concluir essa volta aqui de número 9 com o barbante na cor caramelo, eu vou fazer mais uma volta com o barbante branco e depois mais uma volta com o barbante na cor caramelo. Então, ó, a volta de número 9 na cor caramelo, a volta de número 10 com o barbante branco e a volta de carreira de número 11, né? A volta de número 11 eu vou trabalhar com o barbante na cor caramelo novamente. Então, eu vou fazer um total de 3 carreiras, contando com essa primeira aqui, gente, ó, intercalando. Uma com a cor caramelo, um com barbante na cor branco e um com barbante na cor caramelo. Contando a partir da primeira carreira que a gente fez aqui, ó, dando a volta na peça, vai ficar um total de 11 voltas. Eu vou adiantar aqui e volto para a gente dar início ao bico de acabamento. Bom, gente, concluí aqui, ó, todas as voltas. Então, uma volta com o barbante caramelo, uma volta com o barbante branco e uma volta com o barbante caramelo. Agora, chegando aqui no final, prendi meu fio, ó, fazendo aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque eu vou iniciar o bico de acabamento com o barbante laranja. Então, eu vou pegar esse fio, gente, e vou trazer ele aqui até o intervalo de 2 correntinhas, novamente, ó, para facilitar a hora do arremate. Concluí aqui a minha sequência, né, de grupinhos de 3 pontos altos, dando a volta em toda a minha peça. Ficou um total de 11 carreiras agora, gente, ó. Agora, peguei aqui o meu barbante
Peguei aqui o meu barbante na cor laranja novamente para iniciar o bico de acabamento. Então, eu vou vir aqui, gente, ó, bem nesse intervalo, como eu falei para vocês, pode iniciar em qualquer um dos intervalos de uma correntinha. Eu vou vir aqui nesse intervalo para facilitar o arremate e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E faço mais 2 correntinhas, contando com essa laçadinha, fica um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, ó. Ficou um grupinho de 2 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, gente, formou um leque, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço meu fio, não faço correntinha de separação. Eu venho direto aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente e vou trabalhar mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de uma corrente e vou repetir um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos sobre esse mesmo intervalo de uma correntinha. Então, gente, essa será a nossa sequência. Essa volta aqui, ó, é a volta de número 12. Então, eu vou seguir trabalhando leque para cada intervalo desse de uma correntinha. Eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa será a sequência da nossa volta de número 12. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta de número 12. Segui trabalhando um leque para cada intervalo desse de uma correntinha. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas aqui, ó, do leque. Chegou no intervalo de 2 correntinhas, eu subo 3 correntinhas agora, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. Vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto, ó. Contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, fica um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, venho no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui ficou leque sobre leque. Laço meu fio, venho no próximo leque e trabalho novamente, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Leque sobre leque. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 13. Vamos seguir trabalhando leque sobre leque, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta, segui trabalhando leque sobre leque. Chegando aqui no final, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas aqui, ó, do leque. Agora, novamente, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto picô. Ficou 2 pontos altos e agora 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas, ó, aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Formou aqui um ponto picô. Eu vou subir 3 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto picô.
Vou vir aqui, ó, pegando aquelas mesmas duas laçadinhas aqui, ó, no início do ponto, no pezinho do ponto, ó, e faço um ponto baixo. Formou aqui 2 pontos picô. Laço meu fio, venho aqui e finalizo o leque trabalhando 2 pontos altos, ó. Então, aqui ficou um leque, ó, 2 pontos altos, 2 pontos picô e 2 pontos altos. Se você preferir, pode fazer com um ponto picô apenas. Laço meu fio, não faço correntinha de separação, ó. Vou vir direto aqui nesse próximo leque e faço um ponto alto, laço meu fio, um ponto alto. Agora, eu subo 3 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto picô. Vou vir pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, e faço um ponto baixo. Formou o primeiro ponto picô. 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas novamente, ó, bem aqui no início. Pegando essas duas laçadinhas, prendo com um ponto baixo e faço aqui 2 pontos altos para finalizar o meu leque com 2 pontos picô. Vai ficando assim. Então, a gente vai seguir trabalhando essa sequência aqui, ó, dando a volta em toda nossa peça, ó. 2 pontos altos, 3 correntinhas, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas novamente e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Essa aqui, gente, ó, é a volta de número 14. Se você quiser fazer mais carreiras aqui do bico de acabamento, antes de iniciar essa volta aqui que a gente tá trabalhando com ponto picô, pode fazer mais carreiras trabalhando leque sobre leque. Então, ó, eu vou seguir trabalhando aqui a minha sequência de leque sobre leque com 2 pontos picô até chegar no final. Bom, gente, concluí aqui toda a minha volta, a minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, a minha peça, gente, a minha peça tá ficando assim. Vocês podem fazer com mais carreiras para ficar maior essa parte aqui. Para arrematar esse barbante aqui, gente, ó, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate, mas vocês também podem fazer o arremate com a agulha de crochê. Eu vou vir aqui, ó, e vou passar esse fio por entre os pontos, dessa forma, ó. Então, eu vou passando aqui esse fio por entre os pontos e o arremate, ele fica perfeito. Se você não tem agulha de tapeçaria, você vai utilizando a própria agulha de crochê, ó. Vou passando aqui por entre os pontos. Aqui eu corto esse barbante e passo um pinguinho de cola. Pode ser cola pano, cola de silicone. Lembra desses fios que eu deixei juntos para facilitar a hora do arremate? Aqui, gente, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho e não aperto tanto para não repuxar a minha peça. Faço mais um nozinho, ó, e aperto bem. E aqui eu vou fazer mais outro nozinho, ó. Eu vou cortar também aqui esse barbante e passar um pinguinho de cola. Então, fica assim a peça. Bom, gente, já arrematei aqui a minha peça, então ficou assim a capa para caixa acoplada. Mais um modelo fácil, rápido, econômico. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A parte, ó, aqui de cima ficou dessa forma, para combinar aí com o jogo de banheiro. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.